nosso terceiro episódio do podcast Com Fidelidade. Sou o Alan, missionário da comunidade Fidelidade. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Fala pessoal, graça e paz, tudo bem? Eu sou o Danilo, membro da comunidade também. E é uma alegria estar aqui mais uma vez para a gente falar um pouco mais da nossa história. É um ano jubilar, né, irmão? É um ano... Tem história, 25 anos. 25 anos, tem né? História. Né? Tem bastante história. Então a gente veio, né, nesse mês de outubro aí, celebrando esses primeiros episódios do Com Fidelidade, fazendo memória da nossa comunidade, desse carisma. E já no início aqui do nosso podcast, eu quero convidar você a curtir, comentar, ativa aí o sininho, se inscreve no nosso canal do YouTube da Comunidade Fidelidade para você receber as notificações, receber as novidades que a gente está postando. Tem pregação, né, Alan, aqui no nosso canal também. Tem pregação, tem formação. Muito conteúdo. Tem muito conteúdo. Não é só o podcast, nós temos a quaresma também que nós rezamos. Verdade. Então, conteúdo bom é o que não falta nesse nosso canal aqui. E compartilha. Compartilha, com certeza. Para que mais pessoas possam também ter acesso, né, a esse conteúdo. Para que mais pessoas possam conhecer a nossa comunidade também. E quem sabe, um dia vir fazer parte também, né? Com certeza. Você tá ouvindo falar do carisma, tá ouvindo falar das missões. Tá rezando junto conosco. Tá rezando junto com a gente. Vem fazer parte também da comunidade Fidelidade, conhecer esse carisma. A gente aqui de São Bernardo do Campo, no bairro Batistini, vai ser uma alegria ter a nossa audiência aí que comenta, que compartilha, que já segue aí o nosso perfil no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais. Tá lá com a gente juntos, né? Rezando, partilhando, conversando. Então fica aí o convite, não só para seguir aqui no online, mas para estar no presencial com a gente aí assim que possível. É isso aí. E como nós gostamos de história, e a comunidade tem muita história para contar. Verdade. Hoje nós temos aqui duas convidadas mais que especiais também aqui da nossa comunidade. Vamos deixar elas se apresentarem? Melhor, né? Melhor deixar elas se apresentarem. Irmãs, sejam bem-vindas. Boa noite. Né? Boa noite, Ju. Boa noite, Angélica. Angélica. Sejam bem-vindas. Que alegria poder estar aqui com vocês essa noite para poder bater um papo sobre a nossa comunidade. Eu tenho falado, Dan, que é um grande presente para mim e para você. Porque demais. Nós somos recém-consagrados, né? Estamos na comunidade fazem 3 anos, apesar de já ter uma história, já conhecer a comunidade Fidelidade lá atrás, mas consagrados nós estamos recém agora. E poder ouvir as histórias dos membros, das pessoas, né? Lá do início, é como, eu não sei você, mas quando elas vão falando, é como se eu estivesse lá vivendo tudo aquilo junto com eles, né? Eu fico imaginando assim, elas vão falando um ano, o que eu tava fazendo? Poxa vida, será que eu tava perto? Fico ali tentando me situar na história, me colocar junto com a história da comunidade. E hoje nós vamos ouvir mais um trecho aí da nossa história, né? Os nossos fatos pré-fundantes ali antes de fato ter a fundação da comunidade. Então, muito obrigado pelo sim de vocês, muito obrigado por estarem aqui conosco, e vai ser uma grande alegria essa noite a gente bater esse papo. Muito bom. Sim, é uma alegria também partilhar, né? Tudo isso com vocês, né? Pra gente conhecer um pouquinho mais a nossa história. Né? Que legal, que legal. E antes da gente entrar mesmo nos fatos pré-fundantes, assim que fala, né? Isso, pré-fundantes. Antes ali da fundação, se apresentem para nossa audiência, nome, esposo, quanto tempo vocês estão na comunidade, para que os nossos telespectadores também possam conhecer um pouquinho de vocês, irmãs, por favor. Eu sou Angélica, sou casada com o Daniel, fundador, né? Nós temos a Júlia, que é a mais velha, a Giovana, que é do meio, amanhã, fazendo 23 aninhos, né? E o Daniel Ângelo, que é o nosso filho, de 15 anos. Temos um filho no céu, né? E já, eu creio que eu posso dizer assim, desde que eu conheço o meu esposo, né? Conhece a comunidade desde quando conhece o fundador, o esposo. Que alegria, irmão. Boa noite, né? Sou Jussara, né? Sou casada com o Sidney, né? Nós somos 28 anos de casados, né? De matrimônio. Temos 2 filhos, né? O Eric, de 22 anos, e o Rafael, de 18 anos, né?
E eu estou na comunidade desde o início, né? Antes do início, né? Até, a gente pode dizer até que antes do início dela, né? Que legal. A graça de Deus, né? Que bom. Olha, eu vou fazer uma pergunta aqui já pra gente começar aí o nosso bate-papo. Bacana, vamos lá. Lá atrás, nós já ouvimos, né, em um outro episódio do nosso podcast, que o pessoal se conheceu num grupo de jovens, né? E a gente queria saber um pouquinho de vocês, como que era esse grupo de jovens, como que vocês se conheceram lá na paróquia, né? Fala um pouquinho aí pra gente como é que foi esse início lá pra vocês. Eu estava vivendo o início da renovação carismática, né, lá no nosso bairro, na nossa igreja Santo Antônio. Participava lá do Demarque, na Santa Maria, e nós vivíamos ali a fundação não só do grupo de jovens, mas eu participei da fundação do grupo de oração. Os dois aconteceram mais ou menos juntos, né? E eu conheci o Daniel exatamente ali, né? No início, nos primórdios do grupo de jovens e do grupo de oração. Primeiro eu já estava no grupo de oração, aí o Daniel veio tocar. E quando houve essa ideia de retomar os grupos de jovens, o pessoal que veio reconduzir isto, né, o Gilberto, lá de Jerusalém, ele fez as formações, fazia os primeiros encontros, e lá estávamos nós, eu, Daniel e mais uma turma aí. Você estava também, né, Ju? E ali depois precisou ser estabelecido coordenadores para continuar. E eu e o Daniel ficamos como coordenadores do grupo de jovens. Mas nessa época vocês já namoravam? Não. Era só amigos? Não. Só? Eu conheci o Daniel no grupo de jovens. Ah, legal. E não era da turma do Santa Maria. Não era. Tá. Mas aí esse grupo de jovens que o pessoal veio dar formação, conduzir, né, ajudar a formar, que vocês assumiram, já foi no Battistini. Isso. Tá. Porque na história da igreja já haviam acontecido outros grupos de jovens, né? E ali naquele momento não tinha mais. Tinha a turma da Perseverança. E eu lembro muito forte, assim, que o Padre José, ele não queria uma continuação da Perseverança. Ele queria um grupo de jovens que os jovens tivessem uma experiência com Cristo, né? Então, era naquele acontecimento do querigma, da renovação carismática, do batismo no Espírito Santo. Então, uma missão que nos foi dado era levar Jesus, né? E falava-se muito assim, e isso para mim marcou a minha conversão. Jesus te ama. Essa experiência do amor de Deus na minha juventude foi algo que mudou o rumo da minha história, né? Porque aí eu voltei para a igreja, voltei a participar. Bom, eu conheci o Daniel na escola, né? Então nós estudamos assim, terceira, quarta série, juntos. E vocês estudaram em qual escola? No Matias, no no Battistini mesmo. Legal. Então nós fizemos a primeira comunhão, catequese juntos, então, ou seja, eu conheci ele há muito tempo. O ginásio, todos nós estudamos juntos também. Quando foi no último ano, acho que na 8ª série, ele foi fazer Senai, né? Então, aí ele foi para a noite, né? Eu estudava à tarde, continuei estudando à tarde. E um dia no ônibus, ele me convidou para o grupo de jovens, né? Falou, olha, a gente começou o grupo de jovens na paróquia, tudo. Então, foi onde nós reencontramos de novo, né? E aí eu comecei a participar do grupo de jovens, né? Junto com eles, aí grupo de jovens, grupo de oração, né? A gente foi inserido em tudo que estava já acontecendo na paróquia, neste momento onde a renovação também estava, né, explodindo, né? Nisso que eu já estava falando, né? O Padre José tinha vivido uma experiência muito forte com o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Então, ele foi, assim, que trouxe para essa região, assim, né? Nessa época, trouxe muitos pregadores, né? E ele, assim, foi de cabeça mesmo, né? Na renovação, abraçou, né? E trouxe isso pra gente. E nós tivemos, assim, experiências fantásticas, né? Nessa época, né? Quando vocês falam do Padre José, o Padre José Aguirre ficou muito tempo ali no Demarque, na Santa Maria, né? Sim. Né? Lá era a paróquia, né? O Battistini, a paróquia Santo Antônio.
era capela, né? Então, Não era tudo paróquia ainda. não era paróquia ainda. Então, tudo se voltava lá para o Demarque, né? Onde ele ficava, que é a paróquia, né? Legal. E você falou que encontrou um dia com o Daniel no ônibus, tal, ele fez esse convite e estudou com ele. No período de escola, o Daniel, fundador, já era convertido, católico, tudo? Vocês já evangelizavam junto ou só aprontavam na escola? O Danilo é muito cordial na pergunta, porque eu já tava aqui falando... E aí, Jussara, como é que era o fundador na escola? Ele bagunçava muito? Eu tava pensando nisso, os meninos já vão me perguntar como que era o fundador da escola. Não, assim, a família dele sempre foi tradicional, né? Ele sempre foi na igreja, né? A família sempre foi de igreja, né? Então, assim, ele nunca deixou de ir, né? Mas, assim, na escola, normal, né? Acho que não era assim, como se diz, né? A turma da boa. Não, um jovem normal, que estudava, né? Sempre foi muito inteligente das coisas, mas brincava, né? Ele era de outra turma, não era da mesma turma dele, né? Mas, assim, o normal, né? Mas de igreja ele sempre foi, né? Que a família dele sempre foi muito católica, então nunca deixou de levar, né? Só que, assim, o primeiro amor, a conversão mesmo, né? Ele veio depois de um encontro que ele fez, né? De um retiro que ele fez na Casa de São José, né? Onde a gente tem aquela experiência de amor profunda com o Senhor, né? Que bênção. Antes da gente fazer uma outra pergunta, uma coisa que me chamou a atenção aqui, que elas falaram, que a Jussara falou, é que o padre José ele teve uma experiência muito forte com o batismo no Espírito Santo, né? E como que uma pessoa que tem essa experiência verdadeira, ela muda todo um cenário, né? Igual ele era pároco de uma grande região aqui e através dessa experiência que ele teve com Jesus, através do batismo no Espírito Santo, ele começou a levar isso para que outras pessoas pudessem experimentar também, né? Eu lembro que ele falava que ele começou a orar em línguas no banheiro, né? Tomando banho. Olha. Né? Que ele falava, não, eu não foi na hora que eu tive o batismo, mas eu estava tomando banho e comecei a orar em línguas. Né? Olha só que legal. O padre José Aguirre, ele marcou São Bernardo do Campo, aqui é a diocese de Santo André, com as missas de segunda-feira no Demarque, né? Que tem até hoje. Tem até hoje. Quantas pessoas, né? Minha mãe é um testemunho da missa de segunda-feira que ela fazia propósitos. Vou fazer uma novena. Eu falei, como assim, mãe, novena? Não, vou 9 segunda-feiras seguidas. E fazia diversos propósitos ali na missa do Demarque, né? Sempre só falava a missa do Demarque de segunda-feira, por conta do padre José Aguirre, que levou mesmo essa experiência. E olha que legal, né? Eu vi a história da comunidade e ver que o padre José Aguirre também ajudou de certa forma, né? Pedindo para vocês coordenar o grupo de jovens, dando formação. E já nesse fatos pré-fundantes, a gente já recebendo formação, oração, espiritualidade, né? Vocês falaram do grupo de jovens, né? Que começou ali e tudo mais. Esse grupo de jovens, assim, como que eram os encontros? O que esse grupo fazia? Como que se reunia? Era só na igreja? Iam para casa de alguém? Como que foi o grupo de jovens que você participava? Tinha um nome específico, o grupo de jovens? Sim. Ou... É verdade, né? Porque todo mundo que passou só fala grupo de jovens, grupo de né? jovens. Qual era o nome desse grupo de jovens? Jusasuque. Eita! O que se... Eu tenho a língua quase presa. Jovens Unidos a Cristo. Jovens Unidos a Cristo, Santo Antônio, né? Jusasuque. Jusasuque. Isso. Jovens Unidos em Cristo, Isso. Santo Antônio. Era uma sigla que representava a capela lá. A capela. Legal. Agora, nós nos reuníamos, a missa era às 9, acabava a missa, nós nos reuníamos nas salas da igreja, né, que tinha um espaço lá, e nós fazíamos muitos convites, né? Nós ficávamos do lado de fora da igreja, fazendo os convites, entregávamos papeizinhos, e nós tínhamos uma participação muito boa. A juventude, ela atendeu os convites. Foi uma época assim que era assim aos olhos já dos que já estavam ali, nossa, os jovens estão voltando para participar das missas e tendo as reuniões de jovens, para que aquilo
Na nossa igreja em si foi algo grandioso, Nossa, que legal. de muita importância. O Espírito Santo renovou. Foi algo assim. E ali foi se juntando mais e mais jovens. Todos queriam, recebiam o batismo no Espírito, porque a gente fazia isso, né? Que legal. A gente clamava o Espírito Santo, a Canção Nova tinha uma influência muito grande, né, nas músicas que a gente tinha ali. Lembrei o nome do grupo, né? Jovens Unidos a Santo Antônio, né? E Somos Unidos a Cristo, no grupo de jovens, né? Então, essa é o significado do Jusasuki. Juja- Jovens Unidos a Santo Antônio, somos unidos a Cristo. Isso mesmo. Legal. né? Que Agora, bonito, hein? Colocou o entendi. nome do padroeiro de Jesus no nome. Sim. O pessoal era criativo, então. Além de ser chamado de turma da bagunça, Sem Era um sem pessoal deixar criativo. de levar a questão da história, porque o Suki era o grupo anterior. então antes desse grupo que vocês faziam parte, tinha, por isso que ela Somos falou, né? unidos a Quem Cristo. Era o participava Suki. do Suki era a mãe do Daniel. Nossa! Sim. Que Então, legal. o Daniel voltou pro grupo da família. Família. Que a mãe dele também participava. Olha Nossa, aí, que mais bacana. mais um fato que a Mais gente não um fato sabia. hein? novo. Esse aí Esse tem é que novo. entrar pra história da comunidade. E o Jusa Suki. Eu tenho a língua quase presa, então tem umas palavras que eu tenho que pensar. Era mais ou menos em que ano que vocês reuniam, fazia todo esse movimento? 1990. 1990. Olha que legal. E ficaram quantos anos no grupo de jovens? Nossa, hein? Bastante tempo. Falaram que vamos você é pensar. boa das Porque- datas, Jussara. É. Bom, Ju, eu sei assim que é tudo muito junto. Era grupo de oração, grupo de jovens e Depois o Ministério de Música, né? Ministério de Música também nascendo tudo junto. E eu acredito que grupo de jovens a gente coordenou até casar. Eu casei em 1995. Ficaram 5 anos lá 5 anos. à frente, né? Que em Coordenando. Né? 94, né, começou a comunidade de primeiro início. Eu creio que foi por aí, 93, 94. Porque depois, né, já passou a coordenação para a Cláudia, para o Jorge, né? Aí já ficaram Foi. no Júnior, né? Já ficou os outros, né? Isso, né, Júlio? Depois ele coloca A aí. Júnior fala Tem. quando que ele começou. Bom, e também... Agora fugiu que eu ia comentar também. Vocês falaram do depois eu ministério. lembro. Vocês falaram do ministério. Esse ministério, depois ele se tornou a banda Entoar? Ou não? Era o ministério do grupo de jovens e depois teve um outro grupo que se formou para a banda Entoar? Não, foi assim. Antes da gente entrar nisso, né, você tinha perguntado o que os jovens faziam, né? Aham. Nós éramos muito ativos, né? Eram jovens assim que nós íamos para cenáculo, né? Esses cenáculos que a gente vê do Morumbi cheio, né? Nós estávamos lá, Que né? legal. Tia Laura, né? A pessoa fala, né? Padre Jonas, quando, né? Ia chover, o Padre Jonas fez uma oração que depois abriu o sol. Tudo isso nós vimos, nós estávamos lá, né? Então, assim, tinha excursões para cenáculo, a gente ia. Quando alguém fazia aniversário, o pessoal fazia serenata, né? Pegava o violão. Olha que cantava, legal. né? Às vezes a gente... a Copa, né? A gente juntava, todo mundo via, né? Às vezes o pessoal só marcava para estar, não, o café da tarde, a gente ia. A gente tinha, assim, a gente olhando uma vida fraterna muito grande, né? A gente estava sempre ali, né? Subia o Morro da Fome, né? Tinha uma colega nossa, Ana Cláudia, acho que é Ana Cláudia, que tinha como se fosse uma chácara, a gente ia, né? Para casa. Então, assim, Fazia a gente churrasco. fazia churrasco, Olha né? que legal. Os jovens Então, fazem churrasco, é bom assim, jovens demais. eram bem ativos, né? A gente tinha, assim, aquela coisa de estar bem junto. E também, mas assim, junto com isso, sempre teve a oração junto, né? Sem perder isso, né? Espiritualidade, né? E as famílias, assim, aceitavam bem esse grupo de jovens? Tudo, vamos se reunir, vamos... não sei, a casa da Jussara, dessa outra moça, casa do Daniel. As famílias acolhiam bem? Ou tinha hora para ir embora? Não queria que fosse em casa porque era bagunça demais? Como que era as famílias, né? O pai, a mãe dessa juventude toda? Gostava desse movimento todo ou preferia que ficasse na igreja? A gente se reuniu muito na casa do Daniel, né? Uhum. A mãe dele sempre muito receptiva, minha sogra. Nunca fez isso aí. Fazia chá gelado para todo mundo tomar, Olha que legal. pipoca, né? Mas, assim, essa pessoa que ela comentou, a Ana Cláudia, eu não me
me lembro da família estar presente. Mas era sempre assim, a família deixou. Então, a gente ocupava o espaço lá, não tinha esse negócio de futebol, não tinha piscina, nada disso. A gente fazia um encontro na chácara. Nós estávamos lá para fazer o grupo de jovens, né? Sim. E fazer a partilha. Então, sempre foi isso. Uma coisa que eu lembrei é sobre a organização, né? Quando foi passado para nós a condução do grupo de jovens, já foi ensinado para a gente assim, não é só vocês que tomam as decisões, tem que ter um grupo de base. Então, sempre houve um grupo de pessoas que coordenavam o grupo de jovens. Acredito que a Jussara fazia parte desse grupo de base, né? Então, as decisões eram tomadas sempre em conjunto. É como se fosse um núcleo. Núcleo, isso. Legal. Isso Mesmo. E você perguntou, né, da banda, né? No início, todo mundo dos jovens cantava na missa. Então, tinha um microfone assim, 30 pessoas atrás, né? Aí, da onde a turma da bagunça, como se fosse, né, um coral. Então, daí a turma da bagunça também era disso, né? Mas com o tempo foi discernindo, né? Quem tinha dom, quem não tinha, né? E foi se formando, né? Quem era da banda fazia parte do grupo de jovens, né? Mas aí já foi se, né, peneirando, né? Quem tinha dom, quem não tinha, né? E que foi ficando aqueles, né? E formou-se, né? A banda Entoar. E pra música é fácil perceber quem não tem dom. Porque a hora que começa a cantar... É só eu e você começar a cantar e elas duas. A missa né? esvazia, o grupo esvazia, né? Pensar esse aí não tem dom, não. Nós tivemos uma experiência não muito legal, né? Na nossa época de Vida na Missão, que nós tínhamos um ministério de música, começamos o grupo de oração com o ministério de música. É muito parecido. E aí, nós cantávamos na missa das 7 horas da manhã. Né? Só que a gente cantava na missa das 7 horas da manhã com bateria, com guitarra, achando com que contrabaixo. era o grupo de oração. E aí a gente cantava do nosso jeito, de cantar no grupo e tal. E aí o padre, muito caridoso, o padre Paulo Afonso, na época, né? Ele deixou, aí chegou um tempo que ele falou assim, ó, preciso falar com vocês. Eu quero que vocês parem de cantar na missa 1 ano e vão estudar. E depois a gente conversa. E aí, gentilmente, nós fomos convidados a se retirar. A estudar. Fomos convidados Mas a estudar. deixa eu comentar um negócio aqui. Nós estamos falando da renovação carismática. Então, você entrar com bateria, timba, né, Jussara? Timba. Na missa. Hoje em dia a gente tem, tem aquela caixa, a gente tem, o carrom, antes era aquela timba mesmo. A timba da capoeira, gente. Aquele negócio gigante. Sim. E você chegar para tocar numa missa, onde só tinha o órgão e o coral, era todo mundo olhar, o que esse povo tá fazendo aqui? Era desafiador, né? E não foi bem diferente. O padre José disse, continue. Olha só, tá vendo? Tem muita história, né? Então, realmente, a gente não tinha o dom. Não tinha. Mas o padre José, ele era assim, né? Ele abraçava, incentivava tudo. Mas se ele tivesse que chamar atenção na missa, ele chamava. Né? Já, muitas vezes já aconteceu conosco, né? Se tivesse que falar na missa, ele falava, né? Assim, aquele pai. Ele nos corrigia na frente de todo mundo. Aí, se a gente fosse mimizento, a gente nunca mais voltava. Mas não, a gente era obediente. O jovem tem muito disso, né? Ele faz muita coisa, quer abraçar, fazer muita coisa e vai ouvir aquilo que precisa ser melhorado, né? Sim, e aqueles que, como o Alan falou, né? Vocês partilharam, que tem aquela experiência com Deus, aquele encontro com Deus, não importa o que ele vai ouvir de correção, de exortação, vai ouvir, talvez chore um pouquinho, mas... segue firme, né? Não larga ali. Nós tivemos missão, bons professores. O tio do Daniel era como se fosse o sacristão, né? E ele chamava a gente no outro dia. Vem aqui. Tá vendo essa toalha aqui do altar? Tem pingo de vela aqui. Éramos sempre corrigidos. Olha o cuidado, né? Muito. Fomos formados, né? Graças a Deus. Que bom. Falando ainda, então, sobre a banda Entoar, fala um pouquinho pra gente como é que surgiu, assim, a banda, né? Porque antes era o ministério do grupo de jovens,
E aí depois, quando que surgiu a ideia? Vamos formar uma banda, vamos tocar no evento, vamos tocar no Evangelista Show, né? Pode falar. Bom, como a gente já estava fazendo esses eventos de missa, né? Esse evento dominical. Já chegamos a ter quantas pessoas lá na frente, Jussara? Cada uma fazendo alguma coisa? 5 pessoas com microfone, contrabaixo, guitarra, bateria, timba, percussão. Então, nós éramos um grupo grande. Nós tínhamos o Daniel coordenava o grupo. O Daniel insistia muito no ensaio. Chegávamos a ficar todos os sábados, né? A tarde inteira. E até de noite. Só ensaiando? Só ensaiando. Legal. Tínhamos rigor com isso. Né? Quem não quisesse, tchau, pode ir, não tem problema. Era esse o sistema, até a gente melhorar. Porque não é porque estávamos ali que íamos continuar sendo chamados o povo da bagunça, né? Então, ali começamos a buscar formação, até chamamos uma pessoa que era de Santos, né, de Cubatão, veio dar aula de voz para a gente na igreja. Houve várias formações assim que foram sendo feitas, que isso não acontecia nas igrejas. E foi com a gente que começou a ter, eu acredito, né? Formamos outros bairros também na música, né? As capelas ao redor. E assim, conforme a gente foi entendendo que aquela missão da música era muito importante para evangelizar os jovens, que tinham um alcance muito grande, aí começamos a fazer os Evangeliza Shows. Eu lembrei agora, eu acho que cabe falar, hoje nós tínhamos um rapaz recém-convertido, né, o Elcio, que hoje é sacerdote, né, o padre Elcio, né, tinha o apelido dele, era Sapão. Então, assim, ele chegou para... Ele botava assim, ele é muito animado, né, e assim, a banda foi crescendo, né? E a gente fazia os Evangeliza Shows. Hoje é interessante você encontrar pessoas que já são adultas, que já têm suas famílias. Falam, eu lembro do Evangeliza Show, que foi lá na igreja, assim, assim, assado. Eu lembro de eu ter ido lá na evangelização da praça, né? Que a gente chamava de Beco da Mandioca. Isso é muito legal, porque, para nós, aquilo tinha que ser feito. E agora ouvir as pessoas falando, né, dando esse testemunho, falar, nossa, quanta coisa que a gente fez que a gente nem se deu conta, né? Falando do Padre Elcio, o Padre Pedro Mariano também tocou, né? Teclado com a gente Pedro também. Padre Pedro Mariano, Misericórdia, né? Também teve uma passagem conosco também um tempo, né? Sacerdotes, fica o convite. Padre Pedro Mariano, Padre Elcio. Sabe onde o Padre Elcio está? Não, né? Vamos pesquisar aí. Fica o convite para vir um dia aqui. Eu sei que ele fez o vocacionado na Canção Nova junto com a Ana Lúcia. E ela postou uma foto lá do vocacional dela e eu vi e falei, olha, quando a Ana Lúcia fez, ele fez também, né? Mas assim, nisso também, eu penso que tudo isso, Deus também foi nos amadurecendo, né? Nós começamos jovens, mas assim, a responsabilidade nossa sempre foi muito grande, né? A evangelização com a música nunca foi um tocar, né? Assim, um cantar, somente por cantar, né? Daniel desde do princípio, ele sempre pegou bem firme nisso, né? Tinha que ter técnica, tinha que estudar, né? Não, ele sempre falou, para Deus tem que ser o melhor. Era uma frase que eu para Deus sempre o melhor. Então, assim, técnica, né, estudar, mas junto com isso, a espiritualidade. Então, assim, era um grupo de música onde nós nos reunimos para adorar, né? Então, nós tínhamos um ensaio, né? Fora do ensaio, um dia de adoração, né? Antes de eventos, a gente sempre sim, fazia aquela semana de jejum, aquela semana de oração, tempo forte, sempre para ver o que Deus queria, né? Antes da missa, de qualquer evento. É uma oração antes para ver que música a gente ia tocar, porque nunca era escuta, tudo banhado na oração, né? Na ação do Espírito Santo, né? Ele falava muito isso, né? Não é o tocar, tem que ter unção, né? A evangelização tem que acontecer, né? Então, por isso que o Evangeliza Show, né? Não era só o show, é a evangelização. Então, assim,
isso sempre foi muito, assim, marcante, porque a unção tinha que acontecer, a abertura do Espírito Santo tinha que acontecer. E era, assim, muito sério essa questão de realmente pelas almas, né? Pela conversão, né? Pelo primeiro amor, né? Que naquela época da renovação se falava muito do primeiro amor, né? Do querigma, então de alcançar as pessoas, né? Para conversão para Cristo. Então, assim, isso era algo sempre muito marcante, né? E a formação, né? Porque nós também sempre fazíamos muitas formações, né? O Demarque, né? A paróquia Santa Maria era ali aquele lugar, porque lá era paróquia, né? Nós éramos capela. Então, tudo que acontecia vinha lá. E nessa época, a gente via muita gente. Era Padre Schuster, Zé Pretinho, Nelsinho Correia, pessoal da Anuncia-me que tinha, Shalom, né? Era muito, O assim, Roberto Tanos. Roberto Tanos veio 2 vezes, nós tocamos com ele, né? Assim, então, assim, eram muitas pessoas que vinham de fora, né? Aquele povo todo foi formado ali na paróquia Santa Maria, né? E nós, assim, não participamos só de formações de música, não, né? Tudo que tinha, a gente estava no meio para a gente crescer, porque não era só a música, né? Esse ministério de orar, né, para as pessoas, a gente já tinha, né? Eu lembro que, né, não sei se vocês já vão perguntar, mas assim, tinha muitas, não era só evangelização, não era só a missa, né? A Angélica falou do Beco da Mandioca, né? A gente tinha um caminhão que a gente ia embaixo perto da minha casa, né? Tinha onde tem uma praça, mas a gente colocava um caminhão ali, um domingo à tarde, evangelizava com a música, né, na praça, assim. Já tocamos na Praça Lauro Gomes. Olha que legal. Nós e o Vanderlei, né? E o Vanderlei, né? Já fizemos já fizemos um trabalho com o Padre Paulinho, né, que na época não era padre, né? Padre Hoje da Missão Belém. Nós já fizemos uma evangelização, uma vez, uma chácara com ele para jovens. Então aí tinha o Crisma, né, os Rebanhões, né, o Evangeliza Show. Já fizemos trabalho com a música com os Vicentinos, né? Foi uma coisa muito interessante em casa. Então, assim, o pessoal chamava a gente para... A gente ia. Né? Então, a banda Entoar, então, não era só uma questão de um artista católico, assim, mas era missionário mesmo. Onde chamava, sim, a banda Entoar... Sim. Tava ali servindo. E a gente sempre teve essa consciência de missão, né? Que a gente não ia lá, chamaram a gente para tocar. Nunca era só para tocar, né? Tinha a missão de levar a palavra, né? De levar ali o que o Senhor queria para aquele povo que o Senhor nos chamava, né? E a banda Entoar, nessa época, quando vocês faziam essas missões, já tinha esse desejo de ser uma comunidade? Já tinha falas de ser comunidade? Ou não? Ainda era grupo de jovens? Em que momento da história era essas missões da banda Entoar? Olha, a Jussara comentou bem. Quando a gente ia ter um Evangeliza Show, qualquer missão assim que a banda ia tocar, existia uma preparação antes e um momento para discernir como foi o depois. Tinha o feedback. Então, a gente ia lá para o altar, fazíamos uma oração, né? Ou onde a gente estivesse, se reunia, começávamos a agradecer a Deus. Tinha um momento de louvor, né? E ali sempre direcionado pelo Daniel. Sempre ele tomava a frente desses momentos, né? E sempre com muito agradecimento para entender como era a colheita de Deus ali, naquele momento. Então, a comunidade, aliás, o grupo Entoar, ele se fecha neste grupo. É um grupo que está para servir musicalmente. Então, se você olhar a nossa história hoje enquanto comunidade, quem realmente continuou e veio para a comunidade foi parcialmente metade, né? Depois nós tivemos uma nova formação do grupo Entoar, né? Agora, aquele grupo inicial, nós nos separamos. Eles não vieram para viver essa comunidade. Então, acredito hoje, né, refletindo com maturidade, que Deus vai conduzindo, vai tomando as ações, né?
Aí, quando, sim, nós começamos a comunidade, já existiu o Entoar. E algumas pessoas desse grupo que chegou a gravar o CD não estão na comunidade, não ficaram. Então, você veja como Deus vai escolhendo aqueles que vão realmente atender o chamado, que têm o carisma, né? Que podem dizer assim, eu quero viver esse carisma. Então, não era só o fato de estarmos ali evangelizando, que foi algo que, para todos, teve o mesmo, como é que a gente pode falar? Enraizamento, né, para produzir esses frutos, que foi a comunidade. E aí, só pegando um pouquinho antes, né, desse gancho da história que você comentou, porque, assim, até então, né, teve a coordenação dos jovens, a gente fazia parte, né, coordenava o Angélica, eu fazia parte do grupo de base. Depois houve um momento onde ele passou a coordenação, né? Que aí entrou o Jorge, entrou a Cláudia, a Rose, o Júnior, né? Para esse grupo de jovens, que depois nós já vamos ficando mais maduros, né? E passamos para outros, né? E é interessante, porque aí nisso a banda Entoar já tinha uma formação, depois essa formação foi desfeita e eles entraram para essa formação, né? Que hoje, até hoje, permanece na comunidade, né? Então, assim, isso como que eu posso falar, né? Esse trabalhar de Deus, né? Que a gente às vezes não entende, mas olhando para a história a gente vê isso, né? Então muitos saíram, muitos entraram, mas muitos permaneceram e ficaram depois, né? Então que o grupo de jovens nessa segunda levada já teve uma levada que também até hoje está na comunidade, né? Que permaneceu até hoje, né? E vendo assim, né, a questão da banda Entoar, das missões, do grupo de jovem, tudo, quando que o Daniel, vocês perceberam assim que, olha, não é só um ministério, não é só uma banda, tem algo a mais aqui? Quando foi que ali os primeiros movimentos, histórias, ali situações que vocês lembram que falou, ali começou-se mesmo a falar de um carisma, a falar de uma comunidade, a falar de algo diferente, porque final aí dos anos 90 não era tão conhecida a questão de novas comunidades, fundação, carisma e tudo mais, né? Qual que foi o momento ali que vocês perceberam que, olha, realmente não é só uma banda, não é só um grupo de jovens, o senhor tem algo a mais para nós? Então, nós como Ministério de Música, nós tínhamos os ensaios, né? E uma coisa interessante é que a gente tinha uma intercessão, né? Nesses ensaios, em tudo que a gente fazia, nos momentos que a gente fazia, a gente tinha um momento de intercessão, né? As namoradas, os namorados que iam, às vezes, porque a gente ensaiava nos sábados, né? Aos sábados. Então, eles ficavam lá, então, aos poucos, não só porque era namorado, mas ficavam rezando. E quando nós tínhamos os eventos fora, né? Os shows, tudo, eles também ficavam intercedendo, né? E aí houve um dia que o Daniel trouxe uma fita, né, uma fita cassete da Canção Nova, que falava da parousia, né? Nós ouvimos essa fita na sacristia, né, da paróquia Santo Antônio, e falava da parousia, dos fins dos tempos, e deu aquele estalo assim, nossa, a gente precisa fazer alguma coisa. O que a gente precisa? A gente precisa preparar o povo para a segunda vinda de Cristo, né? Nós precisamos, né? Não podemos ficar, né, assim, de braços atados, precisamos fazer alguma coisa. E aí foi onde, né, o Márcio e o Daniel foram para a Canção Nova, né, foram procurar informações, né, começaram a ler, ver, estudar sobre comunidade, como você disse, né. Naquela época a gente só conhecia Shalom, Anuncia-me e Canção Nova, né, eram as três que a gente conhecia. E eles foram lá, né, dormiram na casa do Dunga, né? Começaram com o Nelson Correia, né? Tinha o Boy, começaram com o Padre Jonas, né? A Verinha. Então, assim, lá eles pegaram essas informações, né? E foi assim, esse primeiro início, né? Em 94, que eles já voltaram assim, né? De fazer uma comunidade, né? E aí já teve a biblioteca, né? Que o Padre José Aguirre cedeu, como, né, não era paróquia lá, então aquela casa, né? Estava vazia, ele cedeu aquele espaço, né, onde teve a biblioteca, né, a Lamotte, né, da comunidade. E aí teve um início, né, se fazia terço, eu lembro da Angélica fazendo terços, né, teve um grupo de pessoas ali, né, que eles foram convidando, né. Nessa época eu não fui convidada, eu não fiz parte desse ano de 94, né,
mas que ficou um tempo, né? Onde, sem saber muito bem que Deus queria, mas de se começar algo, né? E Deus ia falando Só não esquece a pergunta, não. Só uma dúvida aí que eu fiquei com curiosidade. Esse fazer terço era fazer os terços, rezar na casa do povo, ou você fazia os terços mesmo, Angélica? A gente subia o morro, recolhia umas bolinhas, fazia furinho Fazia e mesmo. montava o terço. Fazia. Legal. Fazia Produzia o Produziu. Não é que comprava miçanga pronta, ó. Subiu o morro. Você Olha que pensou em legal. algo para vender, né? Para ter, né? É. Né? Para começar um trabalho, né? Então, assim, só para ver se eu entendi certo. Então, todo esse período de grupo de jovens e de banda entoar, até esse primeiro passo do Daniel e do Márcio ir lá na Canção Nova, foi dentro desses anos de 90 até 94, é isso? Isso. É A porque eu primeira casei em formação da Entoar. 95, isso. Nossa, quanta coisa, meu. Essa aí foi nova pra mim. 5 anos aconteceu muita coisa. E foi não só com a gente, eu acredito que com os outros bairros também, com as outras capelas, foi um acontecimento. O O Espírito Entoar- Santo tinha pressa. O Entoar foi até 2018. Nossa, a banda. Eu falava ao meu marido, tem mais tempo com a banda do que com você de casado. Aí, Ney. Mas é verdade, isso né? mesmo. Foi até 2018, então assim. Na É banda, muita Jussara, no Entoar, você cantava, tocava, era da intercessão? Qual que Eu era o seu? cantava e tocava teclado. Ó, tocava teclado também? Tocava teclado. Toquei Ó, teclado. tá Eu e bom. a Angélica, nós já chegamos a fazer piano uns 6 meses, né, Estudamos. Angélica? Estudamos juntas. Você lembra o nome da nossa professora de piano? Odete Dona Quelhas. Odete. Odete Quelhas. Qualquer dia a Ela gente fazia faz jingles pro SBT. um flashback com a novela. Jussara Obrigada. cantando, hein? É, eu acho Nossa. que Vamos- vale uma palhinha. Ela Vale tocando uma e palhinha, cantando, hein? hein? Não, tocar não Angélica toco mais nada, empresta- faz tempo. Angélica empresta o teclado aí, Não, microfone. tocar não lembro mais A nada. gente começou lá na Rua das Flores, depois a gente foi para aula de piano, né? verdade. É isso mesmo. Isso mesmo. Que legal. E veja, era Deus, né, que colocava a gente. E a gente tinha esse foco, né? Acho que era um desejo no nosso coração A quietude do Espírito Santo. de fazer, né? as pessoas receberem Jesus, né? Eu lembro uma vez, estava no grupo de jovens e uma moça foi a primeira vez, uma menina, né? Éramos todos meninas. Aí ela me chamou para conversar de canto e ela tinha uma história absurda. Para mim, era absurdo aquilo. Da vivência da casa dela. E ouvir aquilo a primeira vez, eu falava, nossa, Senhor, né, do meu jeito, da minha experiência, eu falei, o Senhor realmente tem um propósito conosco aqui. Né? O Senhor não nos chamou sem esse propósito. A história dela é muito triste, uma realidade, e que ela pedia socorro. Me ajuda. E eu falava, gente, quem sou eu? Você tinha quantos anos, Angélica? Eu comecei a namorar, eu tinha 16 anos, fácil, Nossa. de 16, 17 anos. Olha como... E essa pessoa, essa moça, ela se sentiu tão acolhida, tão amada por Jesus, né? A história dela mudou muito. Jesus transformou a vida dela. E ela era muito grata. Então, Deus aproxima as pessoas, né? Vou dizer, ela não é da nossa comunidade, mas aquilo que eu vi, o testemunho dessa pessoa, me fez acreditar realmente que o meu chamado era aquele. Então, ela me ajudou nesse propósito, né? De entregar a vida para Jesus, né? E ouvindo elas falar, Dan, a gente vê que desde o início, né, quando o senhor começou ali a juntar, né, o Daniel, a Angélica, a Jussara, lá no grupo de jovens, no Jusasuke. Tá difícil falar essa palavra. A gente já vê que já tem sinais do carisma ali. Sim. Né? Essa questão de ordenar as coisas, de se formar, de ter um propósito para fazer aquilo, né? Das pessoas virem buscar, né, e contar suas histórias, que nós temos como missão da nossa comunidade, que é reconciliar o ser humano com a sua própria história por Cristo em Deus, né? Então, a gente já vê traços do carisma, né? Quando elas vão contando a história assim, a gente já vê que
hoje, né, a gente olhando de fora, fala, vocês estão falando aí, eu tô aqui pensando, nossa, mas isso é o carisma. Né? É a comunidade. Isso é o carisma. Olha, veja, a paternidade do Daniel, ela vem desde essa época. Porque nós tínhamos jovens que entravam... por isso que eu falo, o Ministério de Música, a Jussara falou, vinham as namoradas, intercediam, a gente tinha os rapazes do som, tinham meninos novos, né? E haviam acontecimentos assim... um exemplo, a pessoa chegava para esse jovem e falava, vamos lá, vai ter tal coisa, vamos jogar, beber uma cerveja. E ele falava, não, eu não vou fazer isso, eu não quero. Aí ele falava assim, por que o pai Daniel não deixa? Nossa. Então, já olhavam para o Daniel, naquela época, com essa autoridade. Mesmo que fosse num modo pejorativo, né? Tipo, falar, não, o pai Daniel não deixa. Tem tá. respeito, né? Quais eram os valores do Daniel? Então, já tinham essa visão. Isso é muito importante falar sobre que é uma coisa de caráter, né? Sim, sim. Entendeu? Então, já nesse início, né, a gente tem a questão da banda entoar, tudo. Eu ia falar comunidade, não tinha comunidade ainda, mas esse grupo fundante, né, os primeiros que estavam ali, além da música, já faziam outras tarefas também, de atender as pessoas, aconselhar e pregação da palavra, já tinha de tudo um pouco ali nesse começo. Sim, e levava lá para frente, fazia oração de cura, perdão, né? Nós conduzimos a nossa primeira experiência de oração junto com a nossa querida... Oh, meu Deus, me fugiu o nome dela. Não, a Inês, ela é a primeira coordenadora do grupo de oração, a Neves. A Neves, ela tem um papel fundamental no nosso início. Ela sempre esteve conosco. Então, na nossa primeira experiência de oração, nós tivemos casos de cura e libertação, que eram muito comuns, né, nessa época. E ela foi fazer aquele momento que a gente fala que é o telefone de Maria, e houve uma libertação, que, de certa forma, foi um escândalo, né? E ela nos corrigiu, mais uma correção, né? A equipe da intercessão, nos formou também o que fazer, né, nessas situações, né? E ali eu só me lembro de pensar assim, porque ela chamou a minha atenção e do Daniel, de pensar assim, nossa, é muita responsabilidade. É muita responsabilidade, porque eu nunca tinha visto aquilo. E eu pensava assim, até onde a oração chega? Era um caso de libertação do demônio, né? Eu presenciei e eu falava assim, eu preciso aprender mais, eu preciso assumir que para ter essa posição, né, de estar levando as pessoas para a oração, ter esse entendimento. Então, a mesma coisa no caso que eu falei anteriormente. Como eu vou ajudar essa moça? Como eu vou ajudar essa menina? Né? Então, a gente assume uma responsabilidade sobre a vida do outro. E isso é muito importante. Né? Você acompanha, você passa a ser formador daquela pessoa. Você se torna uma referência para ela de fé, de espiritualidade. Você falou da Neves, dessa experiência de oração. Aconteceu aonde? Foi na igreja? Foi na igreja Santo Antônio. Na Santo Antônio. E depois, mais para frente, quando a gente já tinha o início da comunidade, nós fomos fazer uma reunião lá na chácara, né, do Luizinho. É um retiro mesmo. É um retiro. É um retiro, né? E ela... Olha, eu posso partilhar que eu também não entendi o que estava acontecendo, né? Já estava casada, e eu lembro assim que ela chegou para mim e falou assim, Angélica, o senhor está te chamando de Sara. Esses dias eu estava lembrando disso. A Neves falou isso. Sara é Abraão, o pai de multidões, Sara, a mãe de multidões. Eu não entendia do que ela estava falando, e ela falou isso para mim. Profetizando. Teve várias profecias, né, nesse encontro, né? E já foi bem, já como comunidade, né? Esse retiro, né? Nós temos fotos, né? Desse... Que ano que foi, vocês lembram? Olha, eu já estava casada.
Antes de 2004, 2005, porque o Eric era bebê, né? Eu sei por causa disso, né? Então, assim, mas assim, foi muito forte, né, esse encontro. E a Neves era uma senhora que era do Demarque, né? E ela era muito ungida. Né? Ela é mística também. Muito ungida, essa mística. Muitos Aquelas dons. pessoas que quando tinha experiência de oração que tava, né? Que punha as mãos, que oravam. Então, assim, foi uma pessoa muito importante para nós também nesse início. Né? Uma coisa interessante que a Angélica retratou aqui é sobre as correções, né? Sim, E aí, bastante. hoje a gente vê a questão de quem é maduro, na verdade, quem quer crescer na fé, já tem essa maturidade de acolher uma correção. Infelizmente, a gente não vê essa maturidade hoje em dia, né? As pessoas recebem uma correção, as pessoas recebem ali alguma fala, alguma coisa que a pessoa fez de errado e fez mesmo, precisa melhorar e precisa mudar. E a pessoa fica ali toda doída, toda cheia de coisas, se afasta, ninguém me ama, ninguém me quer. E ouvindo vocês, né, quantas correções, né, foram feitas e às vezes correções em público, né, que poderiam ter sido feitas de uma outra forma, mas que olhavam e falavam, não, é verdade, a gente precisa mudar, a gente precisa melhorar, precisa ensaiar, precisa se formar. Precisa aprender. Precisa aprender e crescer nessa maturidade, né? E a gente vê que isso reflete no nosso carisma. Né? Bastante. Faz com que a gente vivencie isso no nosso carisma hoje, né? Hoje a comunidade tem a questão do formador pessoal, né? Aquela pessoa que nos acompanha, que orienta, forma no carisma, na doutrina, na oração. Lá nesse início, né? Antes de ter a comunidade, de ter tudo isso, já deveria ter, não sei se era só o Daniel, se tinha mais gente que já fazia isso também, de orientar, de já ir se preparando para evitar essas correções em públicos, muitas vezes, né? Nesse início, já tinha pessoas que eram uma referência, que já formava, que ensinava, que talvez ensinava as pessoas a rezarem também? Bom, eu vou falar da Inês porque ela também cresceu com a gente, mas ela era mais velha, ela a primeira... o grupo de oração ele foi fundado na capela e tinham 2 bancos só de pessoas participando. Era toda terça-feira, eu estava lá, né? Eu nem conhecia o Daniel ainda. Quem veio começar o grupo de oração foi a esposa do Braz, a Madalena, acho que é Madalena. E precisava também ter um coordenador. E aí a Inês passa também a aprender a ser essa coordenadora. Nossa, que legal. E ela, no grupo de jovens, ela nos reunia. Perdão, vocês têm que se perdoar, têm que se amar. Porque jovem tende realmente a ter muitas divergências, né? Mas ela nos dava umas chacoalhadas assim. E não sei se você vai ouvir, Inês, você foi muito importante na nossa vida. Ela é lá da Santo Amaro, né? Ela morava em São Paulo. Ela foi, quando ela mudou do bairro, ela foi morar lá onde já começava o Padre Marcelo. Acredito que toda a história do Padre Marcelo ela também estava ali na intercessão. Então, eu mando um abraço para ela. Sempre minhas orações. E dessa época da Inês, eu lembro que nós, no grupo de oração, muitas vezes as pessoas ficavam esperando para fazer oração, né? Terminava o grupo e ali passava 1 hora, 2 horas. Depois terminava o grupo, as pessoas procuravam para fazer oração. A gente impunha as mãos, orava pelas pessoas. Eu lembro que uma vez meu pai até me proibiu, falou assim, você não vai mais não. Porque assim, eu chegava muito tarde em casa, né? Porque assim, ficava às vezes bastante pessoas e a gente atendia um, atendia outro, né? Assim, me vem a lembrança disso, né? Conversão da minha mãe é fruto disto. Ela começa a ir no grupo, porque ela vê que a filha dela não sai da igreja. Aí ela vai lá e recebe oração e é tocada. Minha mãe, eu posso dizer com certeza, ela já até partilhou isso pra gente, né? Sim. Foi no grupo de oração que ela realmente teve esse encontro com Jesus. E assim, falando dela, eu lembrei desse momento, que é algo que também faz parte
de nós, do nosso carisma, né? De impor as mãos. E nessa época já acontecia isso, que as pessoas ficavam esperando, acabava o grupo de oração, as pessoas, vai, reza por mim, por tal coisa e tal. E a gente ficava várias pessoas, né? E depois, na hora de ir embora, a gente acompanhava ela, né? Da casa dela, acompanhava quem morava aqui, né? Às vezes estava escuro, que já era tarde, muitas vezes da noite, né? Mas era já o carisma sendo desenhado, né? Em nós, né? Deus já ali formando, né? Aquilo que ele queria, já começou ali sendo desenhado e começando a aparecer. A gente vai olhando e vai vendo esse desenho, né? Já aparecendo ali naquilo que Deus queria para nós, né? Fazer memória também da comunidade Anuncia-me, né? Que foi ministrar cursos para nós, né? As irmãs da comunidade Anuncia-me, porque o fundador, o Henrique, ele tinha uma fita, um cassete, né? Quem não sabe o que é, as fitinhas, sobre mensagem subliminar. E o Daniel se interessou muito sobre esse assunto. Sim. E foi estudar sobre isso com o Henrique, mantinha contato com o Henrique. E eles vieram, né, dar uma formação. Naquela época ele ficou doente, aí veio as irmãs, e que foi muito importante também para ter esse início do que se queria do futuro, né? Não só a música, mas para fazer palestras, explicar, fazer ministrar cursos, seminários, né? Sim. Eu lembro muito disso, que eles também tiveram essa participação. Você vê nela uma fita do Padre Jonas falando da volta de Jesus, do final dos tempos, em vez desses jovens aí da comunidade se fecharem e ficar com medo, não foram evangelizar, foram atrás, foram conhecer. Provavelmente essa questão das mensagens subliminar vai entrar na questão de nova era, tudo aquilo que, né, tem um ocultismo por trás, assim, querendo acabar com a nossa fé, com a religião e tudo mais, misturar tudo. Fica um tema para um próximo episódio já, falar de nova era, de ocultismo. Não, foi importantíssimo, né? Para acabar com a idolatria. Olha que forte. Para botar um basta na idolatria. Esse era o estandarte das pregações da nova era, né? Você basta com a idolatria. Não se pode servir a dois senhores, né? E a gente ouvindo das irmãs aqui, né? Essa força, esse vigor que Deus levanta lá atrás para hoje ter a comunidade, né? E caminhando um pouquinho mais na história, vocês falaram que, né, o Daniel, o Márcio foram para Cancional, voltaram, diversas missões, tudo. Quando que... Você falou da banda Entoar também, que um pessoal saiu, um pessoal entrou, o grupo de jovens, tudo. E qual que foi, assim, o ano ou o momento que é aquele start, assim, olha, agora nós somos ou vamos caminhar como nova comunidade? Teve uma reunião, teve algum ponto desse, ou algum fato, não, o dia que a gente fez tal ação ali, a gente mesmo se reconheceu como a comunidade? Aí você pode falar já desse tempo, né, que depois, né, de 94, né, que deu essa pausa, né? Aí você pode falar que vocês casaram, né? Aí... na verdade, assim, casamento é virar uma página da sua vida, né? Nós casamos em 94, em 95, em 1996 eu engravidei, né? Mas nesse momento a nossa história também vira a página, porque nós trabalhávamos ali servíamos na paróquia, no Battistini, né? Que era a capela na época, e há uma troca de padre. Nós estávamos há mais de 20 anos com o padre José Aguirre, e ali também nós nos casamos, uma vida diferente de família, né? Continuávamos com os ensaios, continuávamos com a evangelização, só que vocês sabem, quando você tem uma vida familiar, não é mais o mesmo pique de quando você está solteiro. Não é mesmo. Né? Não é. Não precisa, né? A gente sabe. E ali realmente começa uma pausa, mas também uma grande transformação, porque eu me torno mãe. Para mim, isso para mim, pessoalmente, isso é muito marcante, porque eu vou me dedicar à minha filha. E
o Daniel, ele tem ali ainda uma inquietação. Não estávamos mais na igreja do Battistini. Há um convite, enquanto Ministério de Música, para a gente servir lá na Sagrada Família, que era uma paróquia que estava começando, né? Tinha ali poucos anos ainda, estava ainda se estruturando. E nós continuamos servindo ali nas missas. Só que eu, enquanto mãe, estava mais voltada para a minha Cuidando ali maternidade, do lado, né? Mas a gente rompe também com uma parte do Ministério de Música, que eles ficam e nós vamos. Aí surgem novas pessoas. Mas olha que interessante. Não foi fácil, foi muito doloroso. Foi doloroso para todos do Ministério, né? Porque gira aquele incômodo, aquela... fala, nossa, e a amizade, o amor dos irmãos, né? Então, tomamos rumos diferentes. E é claro que foi muito sofrido. Quantos anos que a gente ficou ali junto, né, Jussara? E ficou aquele negócio, a parte que fica com o Daniel e a parte que vai. Eu não tinha outra opção, eu vou com o meu marido, né, Sou gente? casada. Então, esse ponto de vista eu não posso dar para ninguém, mas vamos recomeçar. Para nós foi um recomeço. Vamos para a paróquia. Só que essa inquietação lá dentro do coração, né, do fundador, essa inquietação dentro do coração do Márcio também, ficou ali, né, latejante. E outros fatos aconteceram, claro que não vem ao caso aqui, mas eles se sentiram, não estamos parados, né? Não estamos fazendo nada. Jesus está voltando. Né? Mas, em contrapartida, coisa, né? do meu ponto de vista pessoal, eu estava fazendo muita coisa. Eu era mãe de primeira viagem. Mãe, né? Então, no meu ponto de vista, eu estava bem ocupada. E aí foi quando, em 2000, né, aí eles reataram aquela conversa de novo, né? E aí, aquele desejo que a gente tinha, né? Como é que vai ser? Então, é onde o Márcio e o Daniel se reencontram novamente. E aí sim, né, dá-se início à comunidade em 2000. Né? Então foi nesse reencontro deles que eles falaram, não, agora nós vamos ver o que é isso aí mesmo. Vamos nos reunir para orar. Aí se reunia no porão. Os dois. Então não é que não, vamos todo fazer mundo. a comunidade. Não, peraí. Se reuniu para rezar. Vamos organizar. Era o Daniel, o Márcio e uma equipe de intercessão que já existia, que ele convidou. Então, a comunidade começa com oração, então. Não já fazendo coisa. Vamos voltar a fazer os terços, fazer show no caminhão, durante não. muito tempo, né, a gente ficou orando, esperando que Deus Você dá já a tava. direção. Sim. Né? Aí legal, ele foi convidando, né, algumas pessoas, né, e a intercessão que era da igreja, né? Aí em 2000, sim, eu já fui convidada, né? Eu e meu esposo. Meu esposo não quis, né? Olha o Ney, eu lembro até... 25 anos depois, hein, Ney? Vou te contar, meu irmão. E depois, assim, ele nos convidou, né? E aí a gente ficava orando para ver o que Deus queria. Porque, assim, pensa nisso 25 anos atrás, era tudo muito novo, você ouvia muito pouco, não sabia muito o que era, né? Hoje não, hoje já tem informação, a comunidade já começa já sendo orientada em tudo, mas naquela época não, né? Então, assim, assim, isso eu posso falar do Daniel. Ele sempre foi muito temente ao que Deus queria, né? O que Deus quer é isso, né? Ele sempre foi muito aberto a ouvir o que Deus queria, direção de Deus, assim, e ele sempre teve muito medo de não fazer a vontade de Deus. Então, assim, até hoje. A gente percebe isso. Então, isso é o que sempre foi dele. Então, assim, e o que nós vamos fazer? Não sei. Vamos orando, que Deus vai falar. Não, a hora E assim, né, nós ficamos reunidos durante muito tempo no porão, né, da casa da mãe dele mesmo, né? E teve uma época que a gente achava que a gente ia mexer com reciclável, então a gente falou, vamos juntar um pouco de garrafa PET e tal, porque estava numa época que também isso estava, né, em alta. Mas começamos a juntar, mas vimos que não era isso que Deus queria, né? E continuamos em oração, né? Até Deus dar as direções que Ele foi dando, né? Deus foi mostrando, né? Todo o caminho. Você ia falar algo dessa época também?
Eu lembro que ele começou a fazer um programa, né, com o Juvenal, né? Lá na Senhora da Assunção, acho que tinha um programa ali, né? Programa o quê? De rádio? De rádio, né? O fundador ia... Ele ia nesse local e foi onde o Juvenal começou a falar da rádio para ele, né? E a gente fica, mas como nós vamos fazer a rádio, né? Que nós não tínhamos equipamentos para comprar, né? E foi onde foi feito o jantar, né? Para comprar, né? Essa antena, né? E entrou já a escola de computação também, porque a escola de computação, né, o padre, né, cedeu, né, a gente conversou tudo e o padre cedeu esse espaço para dar aula de computação. Os professores eram todos voluntários, né, e tinha uma taxa lá que era uma taxa mínima, né, e nisso foi feito um jantar também para comprar antenas e equipamentos. E eu lembro que o valor desse jantar dançante foi o valor exato que precisava para pagar. Olha que providência. Nem mais e nem menos. Foi a providência de Deus, né? E aí começou, né, a escola de computação e a Rádio Fidelidade, né? Que foi então, um a rádio já tinha esse nome, então. Rádio Fidelidade. Rádio Fidelidade. Sim. A Jussara já pulou para a rádio, né? Mas aí a gente vai atrás de uma casa, alugar a casa, que as meninas já contaram aqui. Isso, a E casa já lá falou, do Marco né? Polo. E a gente começa a fazer bazar, vender pastel. Tudo isso no ano 2000. Isso, fazia os Evangeliza Shows, né? Enquanto comunidade já, nós fizemos um primeiro evento com a banda Expresso HG, lá no Assunção. Foi um acontecimento muito grande. E tudo isso para impulsionar as atividades da comunidade. E realmente, a comunidade ela foi seguindo aquilo, a velocidade que Deus quis, né? E eu posso falar, enquanto esposa, que eu estava ali observando. E cuidando da Júlia. E cuidando da Júlia. Depois vem a Giovana, que já nasce também já na comunidade, né? Eu penso assim, para mim, né, que Deus é quem escreve a nossa história, né? Então, se a gente coloca o sim, dá o sim, Deus vai e dá o primeiro passo, Deus vai colocando no chão. Não, eu tenho assim, o meu testemunho é dizer assim que eu nunca tive medo de fazer nada daquilo que o meu marido foi dando o sim dele, jamais, né? No sentido de falar assim, não, isso aí eu não vou com você, não. Isso aí, não, chega, basta, não. Nunca coloquei nenhum empecilho para aquilo que Deus quer fazer, né? Que bonito. Para a comunidade. Porque eu sei aquele a quem eu sirvo, né? Deus me encontrou primeiro do que o meu marido, né? A minha conversão é bem antes, né, da nossa história. Então, eu sei ao Deus que eu sirvo. E eu penso, como a Jussara está falando aqui, nada, gente, parece que a gente resumiu aqui muito rápido, nada foi fácil no começo, nada. E eu olhava aquele povo que vinha se chegando, olhava a Cláudia, o Jorge, as meninas, né, que já falaram aqui, a minha mãe, a dona Cida, a Nani, e eu falava assim, realmente, a gente é tudo louco. Tinha que falar que era todo mundo santo, o desejo de ser era todo mundo louco. Tudo louco. Porque acho que quem olhava pra gente falava assim, gente... Não vai dar em nada isso aí. O que esse povo tá fazendo aí, né? E não era, a gente não era nada mesmo, né? É Deus que vai colocando as coisas, providenciando. Falar para o Ney que está ouvindo, há um tempo para cada coisa, né? Você não estava no centro da história, mas estava nos bastidores, sim, testemunho ocular, sim, né? Então, não dá para imaginar uma Jussara sem o Ney. Não, jamais. Né? Ele sempre estava ali sendo meu apoio, né? Sempre. Isso é muito importante, né? Porque enquanto eu estava em missão, ele estava ali comigo. Depois, quando vieram as crianças, os filhos, ele também estava ali comigo, né?
ajudando, né? Dando esse suporte, né? Que não dá para ter a missão sem ter o suporte, né? E assim, a Angélica falando, me via assim que e o povo tinha muita sede, gente. Era muita sede, né? Deus nos suscitou num tempo onde as pessoas tinham sede mesmo, buscavam, né? Essa época da rádio, quantas pessoas que ouviram até hoje, tem pessoas que falam, olha, tem muita saudade da época da rádio, né? A gente encontra muitas pessoas, né? Porque atinge muitas, né? O Sávio, né, que já faleceu, que era da comunidade, foi alguém que veio para a comunidade através da rádio, né? As pessoas rezavam um terço pra gente. A comunidade pela rádio. Pela Olha rádio, que legal. pela rádio, né? Nos, E nós nos tínhamos muitas primeiros missões meses nas da casas, rádio. né? Isso mesmo. E aí a gente depois marcava as missões na casa, né? Tinha as pessoas que pediam orações por telefone, tinha mesmo, né? O Disque Oração, né? Tinha mesmo. Na rádio também. Na rádio também. Só ligava na rádio, ao vivo ali, e rezava, Participava do grupo de oração da rádio. Tinha, sim. Legal. Então, assim, foi um tempo de muita colheita mesmo, né? Mas, assim, um tempo para cada coisa, né? Teve esse tempo passou, né? Outros foram vindo e Deus foi fazendo muita coisa, né? Assim, a gente olha, né, de como Deus nos usou, como que Ele queria, como Ele nos usa, do jeito que Ele quer, no tempo dele, né? Para quem não sabe, o Daniel, há mais de 7 anos já, acredito, ele é um dos que integram a fraternidade das novas comunidades na diocese. E nós podemos, sim, dizer, para formar essas novas comunidades, que Deus não dá o carisma a uma nova fundação e já dá a bula, a receita, né? Vai acontecer isso na vida de vocês. É simplesmente dar o sim. E isso na fraternidade, né? Quem é formado lá na fraternidade da diocese aprende isto, né? Eu lembro que uma vez, eu e a Ana Paula, nós fomos no bispo, antes do Dom Pedro, Dom Nelson, que aliás faz aniversário no mesmo dia que eu. Olha só. Nós estamos rindo aqui porque uma vez eu vou fazer. Se quiser cortar, depois você corta. Nós estávamos tocando na missa, na Sagrada Família, ia fazer uma piadinha aqui, né? E o padre Paulo Afonso, no final da missa, começou. Hoje a gente tem. Era o dia do meu aniversário. Hoje a gente tem uma pessoa muito importante fazendo aniversário. E aí, esse pessoal do grupo de música começou a olhar pra você. Angélica foi ficando de pé. O Dom Nelson. A Angélica murchando. Eles não seguraram, eles começaram a rir. Voltando, então. Eu e a Ana Paula fomos apresentar tudo aquilo que a comunidade já fazia. Levamos a pasta. E eu, de verdade, eu não me recordo porque o Daniel não foi, mas eu sei que fui eu e a Ana Paula. A gente foi incumbida de gravar uma mensagem do Dom Nelson para a comunidade, que é aquela mensagem que a gente tem, né? Gente, a gente tremia muito, né? Como, o senhor pode gravar, né, uma mensagem aqui para a gente? E eu guardo esses momentos, né? Porque realmente é o que ele falava. Se está dando frutos, é de Deus. É de Deus, né? Que é aquilo que ele falou lá no começo. Vamos ver se é do homem, se é do diabo, ou se é de Deus. Então, ele confirmava a comunidade. Então, nós temos a rádio. Antes da rádio, a evangelização pela música, né? Nós gravamos um CD. Mas muito antes da nossa história estar no CD, a gente... Nossa, foram muitos evangeliza-shows, muita mudança, muitos cursos na igreja, né, de encontros com Deus. E esse pessoal marca a gente, né? Eu tenho a minha cunhada, ela participou, jovenzinha, né? E ela narrando, e eu prestando atenção, que bonito ouvir daqueles que passaram jovenzinhos por esses encontros. Bom, já falamos, então, do Evangeliza Show, da rádio, e um grande marco para a nossa história são as células, que a Mônica já falou aqui.
Nós já estávamos há 13 anos, né? Sim. E o Daniel chega e fala, nós vamos mudar o nosso método de evangelização. E ele tinha tido evangelização, ele tinha tido um sonho antes. Daniel tem muita revelação de Deus através de sonhos. É um dom que ele tem. E ele fala, nesse momento, que ele tem esse entendimento, que aquele sonho dele vai ser realizado através das células. E a gente, assim... Aí ele começa a enviar os filhos da comunidade. Você vai ter uma célula, você vai ter uma célula. Aí todo mundo... Como é que é? Nós vamos fazer a célula protótipo. A Mônica já deve ter comentado aqui. Sim. E eu lá, só prestando atenção, né? A cabecinha do sanguíneo, viajando. Nossa, vai mudar tudo. Não era assim que a gente pensava? Vai mudar tudo, né? Vai mudar tudo, não, mas o fundador ficou doido. Muita gente pensou isso. Nossa. Né? E ele tentava explicar e a gente, né, não entendia, mas o fundador ficou louco. Né? Vamos lá. Vamos Até eu não entendia. Aí começou a célula protótipo, aí fomos enviados para ter cada uma célula, né? Tivemos a formação um bom tempo, né? Antes, né? Com a Fanuel. Né? Gente, foi um projeto de Deus mesmo, porque muitas pessoas foram alcançadas pela célula. Muito. Se tem algo que a gente pode falar da comunidade Fidelidade pela pessoa do fundador, realmente foi o alcance de transformação, de conversão de vidas pelas células. Que bênção. E vocês falando das células, né? Nossos irmãos que estão acompanhando aí, vai ter um card aqui em cima ou aqui embaixo com o episódio que a gente falou das células católicas de evangelização com a Mônica, que foi aqui no podcast, né, Alan? Ela veio, explicou. Então vai ter um card aqui, você clica, assim que terminar esse, né? Você volta aí, clica para assistir um pouquinho da Mônica explicando o que é a evangelização em células, que marca, né, também a história da comunidade, né? Ainda como um fato pré-fundante, mas já pra gente ir caminhando também pros finalmente, né, Dan? Porque se deixar, a gente gosta de bater papo aqui. É verdade. Mas eu gostaria de... me surgiu aqui, né? Eu não lembro, eu acredito que a gente não perguntou pra Cláudia e pra Rose, num outro episódio, o nome da comunidade, como que surgiu o nome Fidelidade? Comunidade Fidelidade, né? Não sei se vocês sabem, se podem trazer isso pra gente. Zacarias 8, né? Foi um dia na oração, né? Nessas orações que a gente tinha no porão, né? Então foi tirada essa palavra, né? Zacarias 8, né? Eis que minha casa se chamará Fidelidade, né? Se não me engano, é isso que está escrito, né? Olha só. Deve ter sido um júbilo, né? Quando escutam a palavra. E tem outra palavra que confirma essa que veio depois, que é o Salmo 90, né? A tua fidelidade está no Salmo 90. Essa confirmação também. Amém. Que bacana. Então veio na oração. Que bênção. Mais uma vez, não podia ser diferente, né? Não podia ser diferente. Gente, que maravilha poder bater esse papo com vocês e mergulhando, né, um pouquinho mais na história da nossa comunidade. Quantos fatos aqui pré-fundantes a gente... Porque com a Cláudia e com a Rose, a gente viu ali um pouquinho pra frente, né, do início e tal, já como comunidade. Mas alguns fatos que vocês trouxeram aqui já mostra pra gente como história, né, fazendo memória, de que lá atrás o Senhor ele já ia moldando, né? Ia juntando as pessoas e falando, olha, eu quero que faça assim, desse jeito, dessa forma. E que bênção, muito bom. E antes da gente finalizar aqui o nosso bate-papo de hoje, eu queria que vocês pudessem deixar uma fala, uma frase, me ajuda aí, Dan. Uma mensagem? Uma mensagem, né? Uma mensagem. Uma frase não, uma mensagem. Uma mensagem, né? Para quem tá nos assistindo, né? Hoje, graças a Deus, nós temos 25 anos de história, né? Estamos fazendo memória desses momentos, mas o Senhor ainda quer
perpetuar essa história, né? Quer levar essa história para frente. Então nós teremos muitos e muitos 25 anos ainda para comemorar para frente, com a graça de Deus desse carisma. Então, fiquem à vontade, o microfone e a câmera é de vocês agora. Nós temos uma música que ela é muito marcante, que também tem a ver com a palavra fidelidade, né? Não dá mais para voltar. O barco está em alto mar. Essa música ela é como uma profecia para nós, né? Ela foi nos revelando o que é a fidelidade. Vão vir as ondas, vão vir as tempestades, né? Mas eu continuo caminhando com fidelidade, com obediência, com doação de vida. Refleti antes de vir falar com vocês sobre como eu poderia explicar para quem vai ouvir isso pela primeira vez, né? Se a gente pensar na história de Moisés, quem era Moisés para o povo judeu? Da onde surge Moisés? Como confiar em Moisés para libertar o povo? Uma pessoa que até gaguejava muito, né? E para estar na presença do faraó, haviam pessoas que o levavam, Araão. Então, uma nova comunidade, ela tem o fundador, assim como Moisés. Mas as pessoas são atraídas pelo carisma, né, do fundador, do profeta, né? Nosso grande profeta Moisés, né? Tudo aquilo que ele fez pela libertação. Nós somos pequenos, eu estou citando a história para mostrar como aquele povo confiou numa pessoa que não era do povo deles, que foi criado pelo faraó, dentro de palácios, e, no entanto, foi a ele que Deus pediu: liberta meu povo, vai lá falar com o faraó. E ele falava assim: mas eu não vou sozinho. Então é isso que o carisma faz. Ele atrai pessoas para caminhar e viver o carisma junto com o fundador. Amém? Amém. Eu digo que quem encontra um tesouro vende tudo e não quer mais nada, só que esse tesouro. O meu sim, ele é me pedido todos os dias. Né? Então, hoje eu levanto, Deus pede o meu sim. E amanhã eu vou levantar, Deus pede o meu sim. Nem todos os dias, às vezes, a gente quer dar o sim. Porque tem dias que é muito difícil. Tem difícil. Mas ele precisa ser dado todos os dias. Então, nós estamos comemorando 25 anos. São 25 anos dando o sim todos os dias, né? Querendo ou não, né? Mas por quê? Porque esse amor, uma vez encontrado, uma vez esse tesouro que é Jesus, né? Que eu encontrei, né? Uma vez que eu tive essa experiência, né? Eu não quero outra coisa, senão estar com Ele, seja no que for, né? Então, nesse tempo, né, de história, a gente já fez muitas coisas, né? Mas uma coisa o Senhor nos pede, que é estar com Ele, né? Mais nada. E eu quero estar com Ele. Onde quer que Ele esteja, onde quer que Ele me coloque, eu quero estar com esse, né? Porque eu sei quem é o meu amado, né? E eu sei que o meu amado é meu, né? Então, assim, e é esse amor que nos impulsiona, né? Não tem outro, é somente esse amor. Então, para quem está ouvindo, que as pessoas às vezes falam assim: nossa, mas fizeram isso, né? Como que funciona isso? Só quem vive um amor de verdade, né? E conhece amor de verdade, sabe que não troca por nada, né? Não há tesouros, não há outros amores, senão somente o Senhor. E é esse tempo, tentar ser fiel todos os dias a esse amor. Cada dia que eu levanto e digo meu sim, é a fidelidade desse amor. Amém. Amém, mas nossa, emocionante, hein? dá vontade de ficar ouvindo, né? E perguntando e conhecendo mais, né? Quero agradecer não só a presença de vocês aqui, mas o testemunho de vida de vocês, né? O sim que vocês deram lá atrás,
nos ajuda hoje a dar sim, né, irmão? Nos ajuda hoje a caminhar com a nossa família também, dentro do carisma e fazendo a vontade de Deus. Sabe Esse que é bom eu demais. vejo vocês, eu fico lembrando de nós, né? Assim, né? Porque nós também, né? Assim, tínhamos as crianças pequenas, né? E, assim, a gente sabe que, igual a gente falou, é um outro tempo, é diferente, né? E é um desafio, né? Você tá ali na missão com tudo. Mas, assim, nós éramos grupos, desde o grupo de jovens, nós éramos amigos, né? E vocês também, né? Eu vejo que desde, né, da juventude, né? Casaram, um foi padrinho do outro, aí os filhos foram nascendo, foi padrinho do outro, né? E hoje nossos filhos já são adultos, né? Mas a história, eu vou olhando vocês, vou lembrando da nossa também, né? Nesse caminhar, né? Deus junta, né? Deus Os que têm histórias parecidas, claro. Sim. Né? Usa as nossas histórias e passamos a vivenciar, né, o testemunho de dar o nosso sim, né, na vida diária, no cotidiano, em todas as situações. Que bom ter vocês também, é uma alegria. É bom Muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo sim de vocês, muito obrigado pelo testemunho e pela fidelidade de vocês, né? Como a Jussara falou, são 25 anos, né? Dizendo sim todo dia, mesmo quando não quer dizer sim. Sim, Senhor, eis-me aqui. Sim. Eis-me aqui. Senhor. Então, Às vezes a gente não fala o sim, a gente só fala eis-me aqui. Eis-me aqui. Tá, Senhor. Eis-me aqui. Tô indo. Mas, obrigado. Muito obrigado, viu? Olhar para o testemunho de vocês, com certeza engrandece a nossa fé e nos faz querer ser fiéis cada vez mais também, né? Ser fiéis àquele que nos chamou, né? Chamou vocês lá atrás, nos chamou agora. E vai chamar mais gente. Com a graça de Deus, chamará mais gente. outras pessoas. Muito obrigado, Obrigado, viu? irmãos. Muito obrigado Deus mesmo. abençoe. Deus abençoe. E o nosso podcast está aberto aqui para quando vocês quiserem voltar, porque desde o início tem muita história ainda para muita contar. história, A gente muita pulou hora, muita coisa, uma né? hora e pouquinho aqui, não dá pra A gente gente saber pula muita coisa, né? Próximo a gente traz aí o teclado pra Jussara. Dá uma palhinha, o microfone. Não lembro mais não, viu? Do teclado não lembro mais não. É isso aí. Amém. Gente, a gente vai encerrando por aqui hoje, né, os fatos pré-fundantes da comunidade católica Fidelidade. A gente teve a participação aqui da Jussara, da Angélica, que estão desde o início, desde antes do início da comunidade, partilhando com a gente aí. Então deixa o seu comentário, compartilha, né? As irmãs falaram aqui o nome de várias pessoas. Se você é dessa época, participou lá do grupo de jovens, entre em contato com a gente, chama no WhatsApp. Isso, você que foi da banda Entoar, você que tem um CD, aí entre em contato, participa aí nos comentários. A Inês, né, que você falou, gente. A Inês, se ela estiver assistindo, entre em contato com a gente para vir bater um papo com a gente aqui também, Vai ser Inês. uma alegria receber aqui, pensou? pessoal. Já pensou? Já pensou? Esse é o poder da internet também, né? Hoje... A evangelização através da internet. A gente alcança pessoas que... Aí a Jussara vai lembrando de A mais gente. Cícera, se estiver vendo, né? Um testemunho muito bom também que a Inês nos dá é que ela não envelhece. Aí você conversa com ela, tem cabelo branco. Mas aí você olha para ela e fala assim, menina, o que está acontecendo que você não muda? Ela é o Espírito Santo. Olha, o Espírito Santo faz nova todas as até coisas nisso ela dá o testemunho. Olha só, tá vendo? Gente, Gente, muito obrigado então. Mesmo, Deus abençoe, Jussara. Muito obrigado. Angélica. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês. Angélica. Senhor abençoe a missão aí de Amém. vocês também. Amém. Nós. E nós encerramos essa noite aqui, né? Vamos rezar uma Ave Maria então, pra gente encerrar todos juntos. Entregando esse podcast, esse bate-papo no Imaculado Coração daquela que é a nossa mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe, Tchau, gente. Deus abençoe. Fique com Deus. Até a próxima semana. Até a aqui próxima. no podcast Com Fidelidade. É isso aí.